Boa noite, pessoal. Nessa quarta-feira nós vamos dar Hoje é quinta. quinta-feira. Hoje nessa quinta-feira nós vamos dar início à nossa sequência de lives agora, que toda quinta-feira nós iremos fazer com assuntos diferentes, com assuntos que as pessoas mandam perguntas pra gente, curiosas, e são assuntos bem polêmicos e que a gente vai trazer aqui como lidar com certas situações, como lidar com certo tipo de pessoa, como é que vocês podem se relacionar cada vez melhor com os familiares de vocês. Então, o tema de hoje vai ser exatamente sobre uma questão que ficou muito marcada nas perguntas que vieram para a gente, foi o seguinte: uma moça perguntou por que ela tem dois filhos, por que um filho dela ama ela tanto e o outro filho não gosta dela, não trata ela bem, despreza ela. Por que um ama tanto e o outro trata com desprezo? Nós vamos explicar hoje, ensinar por que isso acontece, tá bom? Por isso que até o tema hoje é: pare de tratar seus filhos iguais. E foi justamente isso que ela fez. Ela tratou os filhos dela igual. Né, Pô? É isso aí. Deixa eu só corrigir a tela aqui. Aqui tá iniciando ainda, então não gravou. Gravou? Então tá. Não, aqui, ó. Só um probleminha técnico aqui, tá, pessoal? Porque eu tô transmitindo também pelo YouTube aqui, aí acabou que que deu um... Acho que você vai ter que começar de novo. Não, tá bom. Qual tela que você quer? Então, qualquer um. Tá. Então, essa aqui não tá espelhada, não. Tá. Então, Poli, foi isso. Então, é isso que a gente vai ensinar para as pessoas hoje, até para quem perguntou para a gente, né? Por que um filho ama e o outro não despreza, sendo que os dois foram tratados iguais, os dois foram criados da mesma forma, receberam o mesmo tipo de carinho, o mesmo tipo de afeto? Por que um gosta e o outro despreza? Por quê, Poli? O que você acha? Vamos descobrir agora, né? Exatamente. Primeiramente, nós temos que entender que todos os seres humanos, apesar de termos similaridades, nós somos todos diferentes. Não adianta falar que todo ser humano é igual, que todo homem é igual, que toda mulher é igual, que toda criança é igual, que nós estamos repletos de erros nessa colocação. Isso não faz sentido, porque apesar de nós termos os mesmos processos mentais, as mesmas características físicas e etc., até pelo meio da convivência das pessoas, do ambiente que nós vivemos, a forma como que nós representamos as coisas aqui dentro da nossa cabeça é totalmente individual. Cada um tem a sua forma de representar a realidade que ela está inserida de acordo com a mente dela. Dentro da nossa cabecinha aqui nós temos vários filtros, mas muitos filtros mesmo. E que esses filtros, eles são responsáveis justamente pela essa interpretação das situações que nós estamos vivendo. Então, por isso, e por outros detalhes que eu vou explicar a vocês, é que faz com que, mesmo que você haja da mesma forma, de uma forma uniforme com as pessoas, aquele cuidado que você tem, aquela ação que você teve, para uma vai representar alguma coisa, para outra pessoa vai representar totalmente diferente. Por mais que você fale que você deu carinho para um filho seu, para o seu marido, mas será que ele interpretou isso como carinho? Para você porque foi desse jeito que você recebeu, desse jeito que você aprendeu. Mas será que para o outro é a mesma coisa? É assim que ele gosta de receber carinho? É assim que ele interpreta a forma de carinho? Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nós nos expressamos, nós nos comunicamos pelos nossos sentidos. E a forma de carinho, ela é justamente percebida através desses sentidos. A forma de amor, ela é percebida também através dos sentidos. Como você vê, o comportamento, um tom de voz, uma palavra. Então isso dentro da nossa cabecinha representa muitas e muitas coisas. Então a forma de você expressar o seu carinho não quer dizer que o outro vai gostar, tá? Não vai querer dizer que o outro vai se adaptar a essa forma de carinho, apesar de você estar tendo a melhor das intenções possível. Por isso que quando você trata todos os seus filhos iguais,
Você está fazendo errado, totalmente errado. Porque vai acontecer igual aconteceu com o exemplo que eu dei aqui. Um vai te amar, porque às vezes aquela forma de você dar carinho é a forma que ela gosta de receber. Porém o outro não, tá? E isso tem a ver com os canais de comunicação. Os sentidos, nós percebemos a realidade. E esses sentidos, eles se transformam em 3 canais de comunicação. Quais são os sentidos, primeiramente? Audição, olfato, paladar, tato e gosto. Quando nós jogamos pegamos esses cinco sentidos e transformamos eles em perfis comunicativos, então nós temos 3 perfis, que são o visual, que corresponde a tudo que nós vemos, o auditivo, a tudo que nós ouvimos, e o sinestésico, que engloba todas as sensações, que é a sensação do cheiro, do paladar, do tato. Imagine que cada um de nós tem uma forma de se expressar através desses 5 sentidos. Desses 3 canais comunicativos. Uma pessoa se expressa melhor visualmente, ela prefere receber informações visualmente, coisas que ela possa ver, né? Outra pessoa prefere ouvir, receber as informações ouvindo, outra pessoa prefere receber informações conversando, dialogando, e outras pessoas não precisam ver, não precisam ouvir, mas elas precisam de sentir, elas precisam ser tocadas, elas precisam ser abraçadas, elas precisam ser beijadas. Então, quando nós jogamos isso para a nossa realidade familiar, imagine que você é visual, você gosta de receber mensagens visuais, você vê uma demonstração de carinho. E imagine que o teu filho também, e você às vezes chega lá no quarto, você não é muito de tocar, você não é muito de conversar, mas só de você chegar no quarto, olhar e falar boa noite, meu filho, eu te amo, o seu filho vai, nossa, minha mãe se preocupa comigo, boa noite, mamãe. Esse filho, o perfil comunicativo dele é parecido com o seu. Então vocês vão se dar muito bem, ele vai te amar. Mas e se o seu outro filho for aquele filho sinestésico, que é aquele que gosta de receber um beijo, um abraço, né? Um aconchego, um cafuné? Se você está acostumado a fazer toda noite isso, lá da boa noite ao teu filho, de longe, tal, mas esse filho gosta. O outro filho, que é sinestésico, que prefere essas sensações de toque, de abraço, de aconchego, ele não vai entender, ele não vai acreditar nesse sentimento que você está querendo expressar, por mais sincero que ele seja, porque para ele a percepção de amor, ela tem que estar muito próxima, ela tem que tocar, ela tem que abraçar, você tem que fazer isso com ele, porque ele não vai se sentir amado. Então muitas vezes você trata os dois da mesma forma, os dois dormem no mesmo quarto, ou então dormem separados, mas você, na hora de você representar esse amor, você representa como você recebeu um boa noite, um abraço, uma visita ao quarto, né? É um pouco mais distante dessa aproximação, esse calor mais próximo do ser humano, assim, o toque, o abraço, o aconchego. Da mesma forma, o auditivo, se o seu filho gosta muito de ouvir, mas você não fala que ama ele, você não fala isso no ouvido dele, não expressa isso em frases, não expressa isso em sons, para ele só ver, para ele às vezes você tocando, ele não vai fazer tanto sentido para ele, não vai se sentir amado. Então por isso que há esse desentendimento na família. Por isso que um filho gosta, o outro filho não gosta. Por isso que um filho ama, o outro filho não ama. Porque às vezes tem esse pequeno detalhe que falta ser corrigido na nossa demonstração de amor. Uma coisa é como nós se sentimos amados, uma coisa é como nós aprendemos a ser amados. Outra coisa é como os outros preferem ser amados. Toda vez que eu passo para os outros a minha forma de amar, talvez não seja a deles, aí causa esse problema que causou na vida da familiar dessa mulher que comentou isso com a gente, né, Pô? Com certeza. Sem escritura ali, é igual, por exemplo, aqui em casa, né? Eu faço almoço, eu achava que o Renan gostava do pepino fatiadinho, bem fininho. Então, quando eu ia fazer salada, o que eu fazia? Fazia aquele pepino fininho, porque eu gosto de salada bem fininha, né? Tomate bem fininho. Então eu cortava pra ele o pepino bem fininho, achando que eu tava arrasando, né? Quanto mais fino possível, melhor, igual um papel. E eu fui descobrir que ele não era assim que ele gostava. E eu fazia
como prova de amor, assim, de afeto, de carinho, até esperando reconhecimento. Nossa, um elogio. Pô, como você corta fininho, né, o pepino. E, na verdade, ele prefere o pepino cortado um pouco mais grosso para dar crocância. E eu não sabia disso. Então, se a gente comete essas falhas, achando que está acertando no nosso dia a dia, demonstrando carinho para os nossos filhos de uma forma que não é a forma como eles gostariam de receber carinho, a gente está errando porque a gente está tratando os filhos todos iguais. Então não é que você vai ser injusta com seus filhos, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da forma de tratar o seu filho, né? Se você tem ele 3, 4, 5 filhos, ou se você tem 1, 2, a forma que você os trata em questão de justiça, em questão de respeito, ok, elas têm realmente que ser igual. Agora, a forma de você demonstrar carinho, de você demonstrar afeto, a forma de você lidar com ele, de corrigir, ela precisa ser diferenciada. Como assim? Personalizada. Até a loja hoje em dia personaliza atendimento, conforme o cliente. Da mesma forma você tem que fazer com o seu filho. Você vai personalizar o seu jeito de demonstrar carinho e afeto por ele, de acordo com o que você percebe que ele gosta. E aí entra a importância de você conhecer qual é o canal preferido dele se comunicar com você. Se é o auditivo, se é o sinestésico, que é o de sentir, ou se é o de falar. Por exemplo, a forma que você vai corrigir um filho é diferente da forma que você vai corrigir outro. Tem filho que às vezes você corrige no olhar. No seu olhar ele já sabe que ele está fazendo coisa errada e ele precisa parar. Outros você tem que falar. Outros você tem que tocar e falar, menino, tocar ele para ele sentir que, opa, ele está sendo corrigido. Então é muito importante você calibrar os seus filhos, né? Você ter esse olhar clínico para eles e falar, esse filho aqui, ele não, quanto mais eu falo, entra num ouvido e sai no outro. Por quê? Porque às vezes ele não é auditivo, você não tem que ficar falando para ele. Você tem que mostrar, você tem que tocar, você tem que ter uma conversa franca olhando no olho, você tem que ser mais rígida. Com outro filho, às vezes, se você for muito rígida, ele vai desmanchar, ele vai chorar. Por quê? Porque ele não é igual ao outro filho. Basta você falar uma vez com ele, olhar, que ele já vai entender. Então essa é a importância da gente dar carinho da forma como eles gostariam de receber. E como é que a gente adivinha isso? Perguntando também, né? Claro que se for criança, às vezes eu vou perguntar pro meu filho de 3 anos, falar assim, Dimitri, como é que você gosta de receber carinho da mamãe? Ele vai falar assim, por quê? Por quê? Ele não vai entender. Então a gente precisa ter um olhar muito clínico para isso, né? Exatamente. A gente precisa aprender a identificar no filho, ou na pessoa com que a gente está, na nossa família, qual é a forma que ela gosta de se comunicar, qual é a forma que ela prefere se comunicar, qual é a forma que ela prefere receber carinho, né? Para isso você precisa também entender a sua forma. Por que você dá carinho? Por que você acha que a sua forma de dar carinho, os outros também gostam dessa forma? Da onde que você aprendeu? Como é que você aprendeu que isso que você faz para os outros é uma forma de carinho? Porque certamente, a maioria dos casos, essa forma de demonstrar carinho pelos filhos, pelos nossos familiares, isso a gente aprende com nossos pais, né? Às vezes os nossos pais, eles tratavam a gente de determinada forma, né? mais afastados, sem tanto calor, né? Ou ao contrário, ou abraçava, beijava. Então essa forma de que os nossos pais dão carinho, para nós, quando nós somos crianças, isso para nós é fantástico. Então você aprendeu que aquilo ali é uma forma de carinho. Então quando você expressa isso com outra pessoa, é porque justamente você aprendeu isso lá com seus pais, com a mãe, ou com sua mãe. Então, e você não tem a outra opção, você não aprendeu uma outra opção. Então você não tem culpa de você tratar os seus filhos iguais, ou agir dessa forma com seus filhos ou com seu esposo. Você aprendeu assim. Mas a partir do momento que você tem a consciência disso que você está ouvindo aqui agora, você pode mudar e acertar isso. Você pode voltar, se reconciliar com seu filho, com seu marido, com a forma correta de se expressar o seu sentimento de amor, o seu sentimento de carinho. A Poli, quando a gente estava no início do namoro, até depois que a gente se casou, ela gostava de receber carinho de uma forma, porém eu aprendi a dar de outra. E eu achava que eu estava dando carinho para a Poli, que eu era muito carinhoso e tal. Porém,
quando eu fui consultar isso com a Poli se expressou, né? Olha, você não me dá carinho, você não faz. O que está acontecendo? Eu olhei pensei assim, eu não dou carinho? Como assim não dou carinho? Na minha cabeça, a minha forma de dar carinho estava em dia, tudo tranquilo. E a minha forma de receber carinho era tradicional. Toque, carinho, cafuné, sentar no colo, como é que você tá? Tá tudo bem? Não sei o quê, né? Essas formas de carinho. Exatamente, porque a minha mãe, ela não é essa mulher de ficar abraçando, de beijando, de dando cafuné, não. Mas ela fazia tudo pra gente, não deixava faltar nada, sempre estava com roupa limpinha, sempre se preocupando, calça chinelo, não sai com o peito frio, sem camisa no vento gelado, cuidado com isso. Então essa forma de se preocupar era uma forma de carinho com a gente. E não tinha esse toque, essa coisa de toque mesmo, né, de abraço, essa coisa de chamego, não tinha essa coisa. E pra mim estava tranquilo, eu achava que eu era o filho mais acariciado do mundo, né, até a Poli falar isso comigo e eu caí na real, que é realmente, assim, pra mim eu dava carinho, pra mim a forma de receber carinho era essa, mas pra ela que está acostumada, que recebia da mãe dela esse tipo de carinho, do pai, dos irmãos dela, fazia toda a diferença. E aí a gente acabava se desacertando, entrando em conflito, assim como essa mãe que eu citei aqui no começo, acontece com os filhos dela. Da mesma forma até os meus pais, por exemplo, eu e meus irmãos, nós somos em 4. Nós somos muito diferentes entre nós. Temos as nossas semelhanças, mas somos diferentes. A gente foi criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, da mesma forma. Só que a forma que a gente se sente amado não é a mesma. Por exemplo, a minha mãe, ela me liga todo dia. Eu me sinto amada. A mamãe ligar todo dia pro meu irmão, às vezes ele vai se sentir sufocado. Então a gente precisa ter até esse cuidado pra gente também não sufocar os nossos filhos. Pra gente perceber a forma como eles se sentem no espaço deles, amados, né, cercados, protegidos, seguros e não sufocados. E hoje em dia tem se invertido muito a questão dos valores de pais e filhos, né? Que o filho nasce e a família trata como um príncipe, o rei da casa, e ninguém pode brigar, e a vontade dele só que é feita. E às vezes a mãe e o pai, eles preferem não evitar o conflito, e aí eles não educam os filhos. E daqui a pouco eles estão sendo filhos dos filhos, porque os filhos passam a mandar neles de tal forma que eles não têm mais voz com os filhos. Uma vez eu vi uma imagem, se eu achar na internet, depois eu coloco aqui na edição do vídeo para ficar gravado, que eram os dois pais, né, o pai e a mãe segurando a cadeira, um trono de rei, e o filho sentado em cima e o pai e a mãe carregando. Então aquilo foi muito forte para mim, porque ficou muito claro que quem era o rei da casa era a criança, e os pais, eles eram escravos daquele filho, eles eram súditos. E não é isso que tem que acontecer, porque lá na frente você vai sofrer. Hoje, o bebezinho, a criança, tá ali lindo, faz uma pirraça, você dá tudo que ele quer. Mas e na hora que ele for arrumar o primeiro emprego, ou o segundo, né? E na hora que ele for namorar, e quando ele for morar sozinho, quando ele casar, quando ele tiver que enfrentar os desafios da vida, os nãos da vida, e aí? Você não vai estar lá para protegê-lo. Então é muito importante que você perceba essa forma do seu filho se sentir amado e educado. E uma forma da gente dar amor para os nossos filhos é colocando limite neles. Então criança gosta de limite. Criança não gosta quando ela fica muito solta. Ela não se sente amada, segura e protegida. Então, além de você ter que dar amor para os seus filhos da forma que eles percebam que aquilo é amor, também precisam fazê-los se sentir protegidos e seguros com você. E tudo isso, gente, vocês precisam, para vocês se relacionar dessa forma com os filhos de vocês, dessa forma com os familiares de vocês precisam saber se comunicar de forma adequada. Vocês precisam passar a mensagem conforme o outro gosta de receber essa mensagem, para que haja entendimento, para que haja empatia, para que haja respeito, para que haja compreensão no relacionamento de vocês, no relacionamento familiar. A forma como que a gente fala, as expressões fisiológicas, as expressões corporais, ela diz muito mais do que apenas a nossa fala, tá? As palavras que saem da nossa boca. O nosso tom de voz, ele representa muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. Então, quando você quer dar uma ordem para o teu filho, quer você orientar teu filho,
a tua expressão corporal ela tem que coincidir com aquilo que você está dizendo. Então você tem que ter isso conscientemente para você não achar, para o seu filho não achar que você está brincando com ele, para o seu filho não achar que você está zangando com ele. Então, a interpretação que ele tem é justamente daquilo que a gente está expressando aqui, no corpo, nos gestos, no olhar, na expressão facial e na fala. Quando você quer dar uma ordem para o teu filho, você tem que manter a tua postura ereta, falando de cima para baixo, para ele olhar para cima e saber que quem está em cima tem o poder. De cima para baixo. Quando você quer aconselhar, quando você quer conversar, acolher, você vai se ajoelhar, vai se igualar no nível do seu filho. E você vai orientar ele, você vai abraçar, você vai, olha meu filho, é assim, assim, assado, olha, você fez isso, isso, isso. Então, quando a gente começa a ter essa percepção de se comunicar de forma assertiva, esses problemas acabam na nossa família. E o problema esse problema de questão de desentendimento, que um filho ama, o outro não, que um recebe, você trata todo mundo da mesma forma, e acha que é carinho, acha que é amor e o outro não, quando o outro não acha, ele fica muito carente de atenção. E o problema da questão da atenção, a pessoa quando se sente sem atenção, ela vai buscar alguma forma de ter atenção, né, pô? Aí ela começa, o filho, né, o familiar, e começa a fazer coisas assim, fora do normal, fora do comum, por exemplo. Tem criança, tem jovens, né, que pinta cabelo. Por quê? Para chamar a atenção do pai ou da mãe. Eles começam a usar piercing, começam a fazer tatuagem, começam a querer uns comportamentos para o quê? Para chamar a atenção do pai e da mãe. As meninas arrumam uns namorados meio estranhos, para o quê? Para chamar a atenção do pai, às vezes, né? Muitas vezes o pai trabalha, é mais comum o pai ficar fora o tempo todo, ele deixa em casa cansado, não tem aquele tempo com os filhos que os filhos desejavam, e a forma de se expressar inconscientemente é desafiando dessa forma, chamando a atenção realmente dos pais, tendo alguma atitude, né? Que não era normal, digamos assim, no meio da nossa família. E as crianças chamam a atenção daquela forma que a gente já conhece, né? Fazendo bagunça, subindo em janela, fazendo coisa perigosa, digamos assim, que as crianças buscam chamar a atenção dos pais. Principalmente crianças que têm irmãos, né? Então, se você dá carinho de forma diferente pro irmão, vamos supor assim, você tem 2 filhos, e você dá carinho de forma exatamente igual, mas um filho percebe que você está dando mais carinho pro outro. Por quê? Porque na cabecinha dele, aquela forma que você dá carinho pro outro, você gosta mais do outro. Aí pronto, se ele se sentir com pouca atenção, já era. Vai fazer bagunça, vai fazer pirraça, na escola vai querer chamar atenção, aí a professora vai falar que é imperativa, é isso, é aquilo, e aí começa. Tudo por quê? Questão dele se sentir sem atenção, sem carinho. Então, por isso que é muito importante, vamos frisar aqui até o final dessa live, que é muito importante você dar carinho da forma como seu filho quer, e não da forma como você acha que ele deve receber. É claro que, o seu filho quer carinho em forma de presente, ele vai te pedir um tablet, um iPhone, não é disso que eu tô falando. Tô falando de afeto, de amor, de educação, né? E você precisa estar muito atento a isso. Então, e para você descobrir isso, primeiro você precisa, igual eu falei, descobrir a forma que você prefere ver carinho. Não é a forma assim em si, a lógica, né? Eu gosto de ganhar presente, eu gosto de ganhar abraço, tá? Como é que você se sente amada? Como é que você se sente acariciada? É algo que alguém fala? É algo que você vê que alguém fez? Ou é algo que você sente alguém? Algo que você sente? Como que é essa forma? É quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, ou é quando você sente alguma coisa? Quando você identificar isso em você, eu vejo quando o meu marido, eu me sinto amada quando o meu marido faz o café da manhã para mim. Você está vendo ali em cima da mesa? Ou quando o seu marido te liga durante o dia, por exemplo, no dia de trabalho, ele te liga durante o dia, você está ouvindo a voz dele, ouvir a voz dele durante o dia é uma forma de você se sentir acariciada. Como é que você se sente acariciada? Como é que você se sente amada? O que você precisa ouvir, o que você precisa ver ou sentir para você se sentir assim, esse sentimento gostoso? Da mesma forma os seus filhos.
O que que ele tem que ver para ele se sentir? Será que ele tem que ver a sua presença, tem que te ver perto dele? Ou será que só a sua voz já basta para ele? Ou será que apenas ver, apenas ouvir não basta, você tem que abraçar ele? Você tem que se conhecer primeiro. Quando você se conhece, fica mais fácil de você se relacionar com o outro. E existem muitas e muitas, muitas técnicas de você aprender a se conhecer, aprender a conversar com você, aprender a identificar esses pontos que eu estou falando em você. Porque aí fica mais fácil de você conversar com o outro, fica mais fácil de você saber do outro, de você se aprofundar no outro. E aí a gente elimina esses problemas familiares. Então tudo é a base de tudo, para eliminar os problemas, é você se conhecer, é você saber se comunicar. A comunicação familiar é a coisa mais importante hoje que nós temos para poder exercitar no nosso dia a dia. A comunicação familiar, ela influencia em tudo, no diálogo, na educação, no respeito, no reconhecimento, na nossa autoestima, tudo. A base é a comunicação familiar. Você precisa aprender a se comunicar de forma assertiva com as pessoas da sua família. Você precisa entendê-las, por que ela age como age, por que ela pensa como pensa. E você só vai descobrir isso descobrindo isso em você. Primeiramente em você. E o recurso que você tem depois para poder lidar com as situações fica muito imensurável. Assim. Você vai ter um leque de recursos para poder lidar com as situações da sua família. Com as situações parecidas com desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que a gente está ensinando como você tem que lidar. Né? É isso. E eu acho que quanto mais você se conhece para você conseguir agir daquela forma com o outro, você vai falar assim, nossa, era só isso? É simples assim? É por isso que a gente age daquela forma? Carinho é importante para o meu filho, por isso que ele age daquele jeito. A minha presença é importante para o meu filho. Então, quando as fichas começam a cair, você percebe que é tudo muito simples, é tudo muito fácil. A gente é que complica tudo, né? A gente, com o nosso eu, a gente acaba complicando a nossa forma de se relacionar com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, pela dificuldade que a gente tem às vezes de entender como é simples. Como é simples, exatamente. Tudo muito simples. E o tema dessa live de hoje foi o quê? Pare de tratar os seus filhos igual. Justamente por tudo isso que eu falei, porque eles são diferentes. Então você tem que tratá-los diferentes, da forma como que eles preferem ser tratados. Não que você vai fazer regalias, que você vai fazer as vontades. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da forma de se comunicar. Qual é a forma que eles preferem receber a mensagem que você quer passar. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? Você tem que corrigir, você tem que zangar, que se impor, que ser firme, mas da forma certa, na forma de falar corretamente, na forma de agir corretamente, entendeu? E uma coisa muito importante, quando você aprende a fazer isso, você passa a ter integridade, porque você começa a se expressar o seu corpo, você começa a expressar da mesma forma que você está falando e que a sua tonalidade de voz está saindo. Isso, você começa a ter integridade. Quando você tem integridade, a sua autoridade perante as pessoas, os seus filhos, essa autoridade aumenta. Se a sua autoridade aumenta, o teu respeito vai ser aumentado. Quando você é respeitada, muda dentro da sua família. Tudo muda no seu relacionamento familiar, né, pô? É curioso que o corpo, ele fala muito mais que a boca, né? Como o Rui já disse. Então, se o nosso corpo fala muito mais que a boca, a gente tem que estar muito preocupado com as nossas expressões faciais, levantamento de sobrancelha, caras e bocas que a gente faz, porque às vezes isso pode negar tudo que a gente está falando, então principalmente na frente dos filhos. Tem pai que tem medo dos filhos, ou tem medo de dar bronca, ai, meu filho não vai gostar de mim mais. Aí vai lá dar uma bronca, usando com o filho, mas com a mão na frente da boca. A mão na boca, ela quer dizer que a gente não queria dizer aquilo. Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora de se impor, de passar autoridade para os filhos,
para não passar uma autoridade desautorizada, porque se você se comunica com seu filho de forma que não é assertiva, ou seja, você não vai ao alvo, você pode estar passando uma outra imagem para ele. E aí, meu filho, ele vai te dar a volta depois. Se ele perceber que você não é tudo aquilo, você não é firme, você não é tudo aquilo que você está falando que você é, ele vai te dar a volta depois. Então, por isso que você precisa ser firme na hora de ser firme, ser dócil na hora de ser dócil. Ser firme não tem nada a ver com ser ignorante, né? A gente gosta muito de falar sobre essa comunicação também não violenta. Você não precisa ser grosseira com seu filho. Você tem que ser firme. Falar olhando no olho dele, é ou não é, né? Não tem meio termo. Na hora da gente educar os filhos, a gente tem que ser quente ou frio, a gente não pode ser morno. Porque já diz a Bíblia, né, lá em Apocalipse, que Deus vomitará os mornos, porque não sois nem quente, nem frio, hei de vomitar-vos. Então, se você é um pai, uma mãe morna com seu filho, desculpa, seu filho não vai ter um futuro brilhante. Ele pode ser que ele caia nas drogas, ele vai ter um casamento frustrado, ele vai ser uma pessoa frustrada no trabalho, na carreira dele. Então, já é bíblico, né? Lá em Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria, são vários os livros que falam sobre educar os filhos. E você precisa ser firme na educação do seu filho, para que ele não te faça chorar depois. Então, é melhor que ele chore agora do que você chorar depois. E eu lembrei de um exemplo aqui agora que aconteceu comigo, gente, tá? Eu estava cozinhando com meu filho na cozinha, ele estava sentadinho assim em cima da pia, né? E ele fica experimentando as coisas pra mim. Ah, papai, o alho tá gostoso. Ah, que salsinha gostosa. Ah, que cenoura gostosa. Ele fica experimentando pra mim as coisas pra ver se tá boa. E a minha vizinha, menina, ela gritava com o filho dela. E eu e a Polly, a gente achava aquilo um absurdo, a forma que ela gritava e xingava o filho dela. O filho dela já era adolescente já. E a gente achava um absurdo, achava que aquilo era um inferno. Mas quando eu tinha contato com esse rapaz, que era colega nosso de lazer, né, de jogar bola juntos e tal, pra ele era normal, ele gostava da mãe dele do jeito que ela era, né, apesar dos gritos, apesar dos palavrões, xingamentos, ele se sentia amado ali naquela família. E quando eu falei com meu filho bem assim, ele falou assim, papai, o que é isso? O que tá gritando? Eu falei, é a vizinha, Pepe, olha só, a vizinha tá gritando, que coisa horrível, né? Não pode gritar com os outros, né? Aí ele virou para mim e falou assim, igual você faz comigo, né, papai? Gente, aquilo ali, eu larguei tudo, comecei a chorar. Parei de cozinhar, fui lá para a sala, peguei ele, comecei a beijar, abraçar ele. Por quê? Eu não tinha consciência de que a forma como eu falava com ele, ele interpretava aquilo como grito. Olha só. Eu achava que eu estava conversando com ele, falando normal com ele. Mas na mente dele, a forma de representar aquele tom de voz, aquela expressão física, é uma forma de agressão, uma forma de grito, que eu estava gritando com ele. E aí eu tive que conversar com ele, explicar, não, papai não grita com você, se eu gritei, me desculpa. Essa é a forma que o papai aprendeu a lidar nessas situações, aprender a educar. Mas eu vou mudar, falei com ele, eu não vou gritar mais com você. E eu comecei a me policiar no tom de voz e nas expressões, na hora de conversar com ele, na hora de orientar ou na hora de ser firme com ele. Porque eu não achava que eu gritava, mas ele achava que eu gritava. Aquilo foi um tapa de luva na minha cara. Não precisava daquilo. Mas foi necessário fazer aquele comentário com ele para que ele abrisse os meus olhos. Olha só que legal. E depois disso nosso relacionamento mudou, muito mesmo. Aí cada vez mais eu fico me policiando na forma como que eu falo com ele, na forma como que eu me expresso com ele, para que ele não interprete errado a mensagem que eu quero passar para ele. Eu não queria que ele interpretasse que eu era grosso, que eu era gritão, eu queria passar para ele que eu estava educando ele, mas não era esse que eu estava conseguindo. E ainda bem que isso aconteceu, porque eu pude me corrigir. E é muito interessante isso, porque há uma frase que diz, tem um filósofo, gente, adoro frase de filósofo, eu não sei agora quem disse isso, mas tem uma frase que diz, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro escuta, segundo o filósofo. Então, realmente, você é responsável pelo que você fala, não pelo que o outro escuta. Mas se você quer, e aí eu discordo do filósofo, mas se você quer se fazer entender, se você quer que as pessoas te entendam da forma como você realmente quer se expressar, você precisa
fazê-los entender aquilo que você quer realmente. Porque se eu, igual no WhatsApp, já viram isso? Você vai lá e dá bom dia pra pessoa. Aí você não põe ponto de exclamação. Aí a pessoa lá, bom dia. Cara, nem foi isso que você quis dizer. Você só escreveu bom dia. Então, a gente nunca sabe a forma como o outro vai interpretar aquilo que a gente está escrevendo ou aquilo que a gente está falando. Se o nosso filho interpretou dessa forma as correções do Rê, né, foi porque ele interpretou do jeitinho dele. Ele só tem 3 aninhos. Então, imagina a gente lidando com adolescentes, com crianças, com adultos, com pessoas à nossa volta, sobrinho, neto, né, no seu tamanho da sua família. Você lidando com tantas pessoas que podem entender tudo diferente daquilo que você fala. E aí você fala, estou falando grego, porque eu falo uma coisa, a pessoa não entende, ou ela entende outra. Isso acontece muito, acontece muito. Não acho que não acontece na nossa família também, porque acontece. É igual no sábado, eu tava com a pressão meio baixinha, fui falar com a minha mãe, nossa mãe, tô com a pressão baixa, e ela tinha acabado de me emprestar o aparelho, e realmente ele acusou que estava baixa. Aí ela falou assim pra mim, mas agora você vai ficar medindo o dia inteiro, por isso que a pressão tá baixa. Eu falei, não mãe, eu sei que a pressão tá baixa, por acaso eu medi, mas eu sei que tá baixa pelos sintomas que eu tô sentindo. Então olha o tipo de comunicação. Ela entendeu que eu falei que estava baixa e ela me julgou que estaria baixa pelo fato de eu estar com o aparelho em casa. Aquilo que a gente quer passar para ela de mensagem, ou se a pessoa está entendendo o que ela quer, porque muitas das vezes na nossa vida as pessoas entendem o que elas bem querem do que a gente fala e não exatamente aquilo que a gente quer passar de mensagem para elas. E a responsabilidade da comunicação é de quem está falando, é de quem quer ser entendido. Então a gente precisa conhecer-se muito bem para a gente conhecer o outro também, para a gente se comunicar de forma que o outro entenda exatamente aquilo que a gente quer falar. Exatamente. E fica aqui a dica, poxa, para que você evite isso. Às vezes você está gritando, mas para você é normal aquela forma de falar. Minha irmã fala gritando. E quando eu vou falar com o Anjo, você está gritando. Eu não estou gritando, não. Eu não estou gritando, não. Foi, acabou de gritar. Para ela, aquilo ali é normal. A forma de ela falar é normal. Só que para outra pessoa não é. Então, e a pessoa não percebe isso. Então, às vezes você também é desse jeito, né? De você falar alto, falar forte, falar grosso, que para você é muito normal as pessoas falarem assim com você. Mas às vezes o seu filho, o teu marido, isso não é normal. Às vezes eles estão achando que você está gritando, mas você não percebe isso, não é culpa sua. Mas a partir de agora você pode se policiar. Você pensa, será que eu estou gritando? Será que eu grito? Será que as pessoas acham que eu sou bravo, que eu sou escandalosa? Será que as pessoas acham que eu sou nervosa? Será que a forma que eu estou falando, estão achando que eu estou gritando? Ou você está sendo vitimista? Né? Às vezes tem pessoas também na nossa família que é vitimista. A forma de falar, a forma de agir, né? Então, tudo isso. Lembrei de uma coisa. Semana passada, no aniversário da minha sobrinha, né? O meu filho, a minha sobrinha me chamando de Tia Poli. Aí meu filho foi lá, Tia Poli, Tia Poli. Falei, sou sua mãe, menina. Brincando com ele, sou sua mãe, menina, sou sua mãe. Fui falando, aí a minha prima virou pra mim e falou assim, calma, Poli, ele sabe, ele só tá brincando. Gente, eu fiz assim, ó. Caraca, eu não entendi nada. Meu filho sabia que eu tava brincando. E quanto mais eu falava, sou sua mãe, menino, mas ele falava, Tia Poli, Tia Poli. Então, assim, na minha percepção, eu estava brincando com meu filho, fazendo uma piada com ele, sou sua mãe, menino. Corrigindo ele na brincadeira, que ele sabe quando é brincadeira e quando não é. Mas para a pessoa que estava assistindo aquilo, eu estava sendo grossa com ele. E eu parei para pensar, falei, será que eu estava sendo grossa? Gente, minha voz, expressão, eu estava brincando com meu filho, claramente, nitidamente. Então, por isso que eu digo para vocês que muitas vezes as pessoas percebem aquilo que elas bem entendem. Elas percebem aquilo que elas querem que talvez nem é a realidade. Então, cabe a quem se policiar? A nós. Então, se eu não quero que o outro me perceba daquela forma, eu preciso estar atenta a mim, a como eu estou me comportando, quais são as minhas atitudes, o que eu estou fazendo ou falando que as pessoas estão me percebendo desta forma. Exatamente. Tudo isso tem a ver só com você, tá? É através de você mudar a forma de se relacionar, a forma de se perceber e começar a corrigir esses detalhes, que aí as coisas começam a mudar ao teu redor. As pessoas vão perceber que você está diferente, elas vão começar a agir diferente com você. É simples assim, igual a Poli falou, a gente complica.
mas é porque nós não temos essa consciência. Isso tudo, gente, fica tudo no nosso inconsciente. E para a gente descobrir isso, a gente tem que nos permitir a se conhecer. É curso que a gente tem que fazer, é livro que a gente tem que ler, é buscar curiosidade sobre nós. Já dizia a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso nos direciona para Cristo, né? A verdade de Cristo. Mas além de Cristo, nós precisamos também saber que nós temos que saber a verdade sobre nós. Quem somos nós? Precisamos descobrir essas verdades sobre nós. Porque quando nós descobrimos mais sobre nós, mais a gente é livre, mais a gente aumenta o nosso potencial, mais a gente aumenta as nossas possibilidades e oportunidades. Então conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis vocês, e vocês ficarão livres de vocês. Livres de amarras emocionais, livres de ego, livres de crenças limitantes. De julgamento. Livre de julgamento. E você vai ver como que a vida fica mais plena, mais leve. Tá? A vida fica mais gostosa. Tem a musiquinha da galinha que pitadinha que fala, né? Que a vida é uma delícia. Muito gostosa aquela musiquinha. Então, gente, eu espero que eu tenha respondido a pergunta da nossa colega aí, né? Que ela deixou aqui pra gente. E que a partir não só para ela também, que as pessoas que se identificarem aí com certo tipo de comportamento, ou então com algo parecido, não que seja com os filhos, mas às vezes com o marido, com o irmão, né, com a mãe, com o pai, já passando esse tipo de situação, tudo isso que nós falamos serve para vocês usarem também em qualquer área da vida de vocês. Aqui nós direcionamos justamente na família, porque a nossa missão é reconstruir as famílias, é ajudar as famílias a se relacionarem melhor, se comunicando da melhor forma possível, tá? Melhorando a comunicação entre elas. E a comunicação ela é muito inconsciente. E a gente está aqui trazendo coisas do inconsciente das pessoas para a mente consciente, para que vocês possam usar isso conscientemente. E quando a gente usa isso conscientemente, as coisas mudam na nossa vida. Então permitam se conhecer, permitam aprender mais sobre vocês, tá? A forma de se comunicar, como que vocês preferem, a forma como que vocês agem. Se indagam, por que você age assim, por que você se comporta assim, por que você está pensando o que você está pensando. Porque tudo isso reflete na sua realidade, tá? Os seus pensamentos se transformam na sua realidade. Tudo aquilo que você vive aqui é fruto do teu pensamento. Então, se você pegar qualquer coisa, essa jaqueta da Polly, a minha jaqueta, aonde que ela estava antes de estar no meu corpo? Você vai falar, está na loja, está aí antes da loja. Ah, estava na fábrica, antes da fábrica. Ah, estava fazendo, aí antes está fazendo. Ah, o tecido estava lá no pé de algodão, está aí antes do pé de algodão. Estava a pessoa que fez. Ah, a pessoa que estava onde? Era da cabeça da pessoa que fez. Isso aqui era um pensamento que se transformou num produto. Então, tudo aquilo que a gente pensa se concretiza. Você se torna aquilo que você pensa que a maior parte do tempo. Então tome cuidado com seus pensamentos, conheça-te, né? Conheça por que você está pensando o que você está pensando. Quando você começar a aprender isso sobre você, aí você vai entender os comportamentos do outro. Por que o outro está agindo com ignorância, ou por que o outro está agindo com desprezo, ou por que o outro está agindo com vitimismo. Tá? Aí você vai começar a compreender isso, aí as relações se melhoram, tá bom? Eu acho que o meu gás aqui acabou da minha saliva, né? Pode, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Eu acho que o tema, a pergunta, né, da amiga foi bem respondida. Por que a gente não deve tratar os nossos filhos de forma igual e sim diferente? Não diferente, lembrando aqui, de justiça e de respeito, mas diferente na forma de demonstrar carinho e na forma de corrigir. Então, acho que a pergunta foi muito bem respondida. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe mais perguntas pra gente, porque a gente gosta de responder perguntas diariamente. A gente lá no Instagram, a gente recebe as perguntinhas na caixinha e a gente vai respondendo. Então aqui no YouTube, no Facebook, onde você vai assistir esse vídeo, deixa as perguntas aqui no comentário e conta pra gente também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que isso traz uma recompensa enorme pra gente saber que a gente pode te ajudar de alguma forma. E lembrando, pessoal, que a partir de hoje, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, né, de 7h30, mais ou menos, 7h30, nós vamos estar com essa live ao vivo aqui, trazendo... Só semana que vem que vai ser 8 horas. Ah, semana que vem 8 horas, tá? E com essas lives ao vivo aqui, com vários temas que as pessoas têm dúvidas, que as pessoas trazem pra gente durante o dia a dia ali, que vem trazendo perguntinhas pra gente nos grupos, né? Lembrando que quinta que vem é um dia especial, tá? É um evento que a gente vai fazer aqui online,
gratuito, fiquem tranquilos, não vamos te vender nada, é só um evento online gratuito mesmo, que a gente está convidando as pessoas para esse evento chamado Família Prova de Bala. Então você vai aprender a blindar a sua família, blindar o seu casamento, blindar o seu relacionamento de forma que seja duradouro, muito duradouro. Então fica aqui o nosso convite para quinta que vem aqui no canal, para você que está aqui no YouTube, às 8 horas a gente vai começar um evento muito legal. E você precisa trazer papel e caneta, porque vamos passar informações quentes, muito quentes. Então tá, gente, fico com Deus aí, boa noite pra vocês e até quinta-feira que vem, ao vivo, mas vai acompanhando nós aí no Stories e os nossos vídeos, todo dia vai ter conteúdo aí nas nossas redes sociais aí. Um grande abraço.